Está começando nesta emissora o programa Mensagem da Cruz, da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Neste tempo, queremos passar aqui juntos, estudando e meditando na verdade da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar tratando, estudando, analisando com bastante cuidado esse tema, crente ou santo. O que você é? Você já parou para pensar se você é um crente ou se você de fato é um santo? Então nós vamos verificar essas duas diferenças. Qual é a diferença entre ser um crente e ser um santo? Então prepare aí o seu coração, fique bem concentrado, bem atento, que nós vamos juntos meditar na verdade da Palavra de Deus. Então tome a sua Bíblia, vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, no livro de Levítico, capítulo 20, o versículo 26. Levítico é o terceiro livro aí da Bíblia, de Gênesis, Êxodo, Levítico, o capítulo 20 e o versículo 26. E depois da leitura desse versículo, nós teremos uma palavra de oração, rogando ao Espírito Santo que nos oriente nessa reflexão. Assim diz a palavra de Deus: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então vamos orar. Nosso Pai, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos pela oportunidade, pela liberdade que temos em ler a Tua Palavra com bastante liberdade, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja nos inundando todo o nosso ser, nos levando, Pai, a ter os olhos abertos para compreendermos, entendermos e descansarmos na Sua verdade. Por isso, Pai, conquiste os nossos corações cada dia mais, porque nós somos Teus, nós já fomos alcançados. Cristo veio a este mundo em carne com a finalidade de nos libertar do nosso pecado. Isso Ele fez de uma forma bastante objetiva lá naquela cruz. Quando Ele foi levantado da terra numa cruz, nós fomos atraídos no seu corpo e ali fomos crucificados com Cristo, morremos com Cristo, fomos para a sepultura com Cristo, mas ao terceiro dia, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje, Pai, nós te louvamos porque esta obra, ela é real em nossas vidas e na vida de todo aquele que creu nesta obra de Cristo. Pai Santo, e agora nós queremos crescer no Teu conhecimento, na santidade. Por isso, ilumina as nossas mentes, fale aos nossos corações, desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Nos dá entendimento para compreender a Tua palavra, e a nossa oração em nome de Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse texto aqui, ele está mostrando um dos propósitos do Pai em fazer com que o seu povo venha a ter a sua natureza no futuro, ou seja, quando Cristo, depois de ser encarnado, consumar a obra no Calvário, quando Cristo foi assunto ao céu, então Ele enviou sobre nós o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo e a Ele mesmo o Espírito do Cristo glorificado. Essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, vêm habitar em nosso coração, nos fazendo ser homens e mulheres santos. Mas para que nós tenhamos então essa natureza divina, é necessário que esta natureza terrena, essa natureza adâmica, ela seja removida de nós. Ela foi incluída lá na morte de Cristo. Quando Cristo morreu, Ele removeu esta natureza perversa que todos nós conhecemos como o velho homem. O velho homem foi crucificado com Cristo. Por isso que quando uma pessoa crê neste fato, ela começa a entrar
no processo de santidade. Aquele que em vós começou a boa obra em vós, ele irá completá-la até o dia de Cristo. Por isso que santidade é o desinteresse por você mesmo. A santidade no homem, ela é a imagem da santidade de Deus. Por isso que santidade é o lado visível da salvação. Quando uma pessoa ela é regenerada pela palavra de Deus, pelo Espírito do Senhor, então nós vamos ver na vida dessa pessoa, no caminhar dessa pessoa, santidade. Ela vai expressar isso de uma forma tão maravilhosa, tão graciosa, tão gloriosa. Agora, o que é uma pessoa santa? É uma pessoa separada. Uma pessoa santa é uma pessoa separada. É um povo que foi separado pelo Senhor para o Senhor. É um povo que habita só. Tem um texto muito interessante, lá em Números, capítulo 23, versículo 9, que vai mostrar que ali, vemos que aquele povo é um povo que habita só. É um povo que é separado. É um povo que foi separado para ser propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva do Senhor. Então o Senhor aqui está prometendo: ser-me-eis santos. Lá no futuro, nós só podemos ser santo quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nosso coração, em nosso interior. Antigamente não haveria essa possibilidade, porque Deus não podia habitar dentro do pecador. Deus habitava ao lado do pecador. Assim como Cristo, quando ele se encarnou, ele não habitou diretamente dentro do homem, ele habitava ao lado do homem. A partir da obra da cruz, quando Cristo foi para a cruz e consumou a obra no Calvário, removendo, tirando o pecado de todos os pecadores, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós cremos que estamos crucificados com Cristo, logo já não somos nós mais quem vivemos. Agora é Cristo quem vive a sua vida em nós. Então agora o santo que vem habitar não ao lado, mas dentro do pecador. Então essa pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que é santo, que ele é separado dos pecadores, né? Vocês se lembram quando o anjo veio trazer aquela notícia para Maria? O ente que vai nascer de você é santo, ele é separado dos pecadores. Então Cristo é a nossa vida, ele está nos tornando pessoas santas, homens e mulheres santos. Tem muitos crentes aí que estão se esforçando para se tornarem pessoas santas. Nunca vão conseguir, porque esta é uma obra exclusivamente de Deus o Pai. Conforme está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versos 23 e 24, que diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Está vendo? O mesmo Deus da paz vos santifique. A santificação, quem vai operar em nós é o Pai, pelo seu Espírito. Então, amados, nós estamos percebendo que nos dias atuais, nós vemos aí tantos crentes perdidos. Eles são tão somente crentes por pertencer a uma denominação evangélica. E isto não traz santidade para ninguém. É necessário que você entenda todo o projeto de Deus para salvar o pecador, e sem passar pela cruz, no corpo de Cristo, não há nenhuma possibilidade de você se tornar santo. Eu vou dizer uma coisa aqui muito séria para todos vocês, que Deus não vai levar para o céu crentes. Ele só vai levar para o céu santo. Se você ler o Novo Testamento com bastante cuidado, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, você vai perceber que as cartas eram endereçadas aos santos que vivem em Éfeso, aos santos de Filipe, aos santos de Roma. Pedro também, nas suas cartas, ele endereçava aos santos de Roma. Então, por favor, coloque aí a sua barba de molho
E não vá pensar que, se de fato, por você pensar que tão somente é membro de uma igreja, e esta expressão membro de igreja não existe na Bíblia, existem membros do corpo de Cristo, e a igreja do Senhor é uma igreja santa, sem mácula, perfeita, por todo pecado foi removido. Agora, se somos da família de Deus, mas os integrantes dessa família, se não forem santos, vocês acham que eles são filhos legítimos? Não são filhos legítimos, são filhos bastardos. Para sermos filhos legítimos do Pai, precisamos ser santos. Eu vou dizer algo muito importante para você nessa oportunidade. Quero dizer para você que desde muitos anos eu tenho profunda convicção de que a santidade prática e a inteira autoconsagração a Deus não são suficientemente seguidas pelos crentes modernos. Muitos fatores como o partidarismo ou o mundanismo têm corroído o cerne da piedade viva em muitos desse que se dizem povo de Deus. Queridos, esse assunto da santidade pessoal ele tem retrocedido lamentavelmente para o segundo plano. Porque o padrão de vida santa tem se tornado dolorosamente baixo em muitos círculos evangélicos. E as pessoas do mundo, elas queixam-se, e com razão, de que aqueles que são chamados de cristãos não são tão amáveis, não são tão altruístas e dotados de boa natureza como as outras pessoas que não professam ser crente. Por isso que a sã doutrina evangélica, ela vai ser inútil se ela não for acompanhada por uma vida santa. E santa, meus irmãos, é em todo o nosso proceder. Você que está me ouvindo aqui nessa oportunidade, todo o teu proceder é um proceder santo? Ou você tem se amoldado às paixões que vocês tinham anteriormente? Na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15, nós temos a seguinte declaração: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Está vendo aqui? Tornei vós mesmos santos em todo o vosso procedimento. Um filho de Deus, todo o seu proceder deve ser santo. Nós sabemos que existem muitas pessoas que o seu proceder não são santo, embora elas pertençam a uma igreja evangélica, foram batizadas, aceitaram Jesus, estão muitas vezes até pregando a Bíblia, cantando no louvor, contudo, nunca foram regeneradas, nunca creram em sua morte e ressurreição com Cristo. Então, será impossível essas pessoas tornarem santas. E sem santidade, a palavra vai dizer que ninguém verá o Senhor, né? Por isso, meus queridos amados, que se o nosso proceder não for um proceder santo, isso significa que nós não pertencemos à família santa do Senhor. Porque o que o mundo está querendo ver em nós é uma vida de procedência santa. Nosso Deus é santo, a santidade é Ele é a santidade, Ele vem habitar em nós, e pelo fato dele ser santo, habitar em nós, Ele nos torna santo. Por isso que, se a nossa vida for dirigida pelo Espírito Santo, todo o nosso proceder é santo. Porque se nós estamos no caminho, e este caminho é Cristo, Ele disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, esse caminho é um caminho santo. Está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 35, no versículo 8, a Bíblia diz assim: ali haverá bom caminho, caminho que se chama o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo,
quem quer que por ele caminhe, não erre, nem mesmo o louco. Até mesmo o louco, quando crê que foi crucificado com Cristo, Cristo é sua vida, ele não vai errar esse caminho. E ele vai andar por esse caminho, que é um caminho santo. Se nós estamos em Cristo, nós estamos neste caminho que é santo, porque ele é santo. Por isso, amados, que o adversário das nossas almas, Satanás, ele conhece bem o poder da verdadeira santidade e o imenso prejuízo que o seu reino sofreria se nós vivêssemos uma vida santa. Você que me escuta, você tem vivido uma vida santa em sua família, dentro do seu lar? Infelizmente, a santidade não está sendo devidamente considerada nos dias atuais. Quantas pessoas temos ouvido dizer que receberam uma grande bênção, que encontraram a vida superior, isso após ouvir algum advogado aí da santidade e da autoconsagração, esses ministros mequetrefes que não conhecem o Evangelho, nunca foram regenerados pela palavra de Deus, enquanto aí os seus familiares e amigos não veem qualquer melhoria e nenhum crescimento em santidade na sua conduta e também no seu temperamento. Uma pessoa, ela pode ser um bom crente, mas não um santo. E sem santidade, essa pessoa nunca ela verá o Senhor. Por quê? Porque está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, que diz assim, Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados, preste atenção. Isso aqui é um alerta para a sua vida, para você analisar diante do Senhor se você tem vivido uma vida santa. Porque sem santidade, diz a palavra de Deus, ninguém verá o Senhor. Eu quero que você pense a respeito disso e peça para que o Espírito Santo te sonde, para ver se há em você algum caminho mau, para que ele então guie pelo caminho reto, pelo caminho eterno, pelo caminho da santidade. Porque muitos estão batendo no peito, Senhor, nós queremos conhecer a tua vontade. Mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz que a vontade de Deus é a vossa santificação. A vontade de Deus é a santificação. A santidade de Deus, ela tanto nos atrai como nos repele. Ou você realmente vai se tornar uma pessoa santa pelo trabalhar da cruz no seu interior, ou então você vai repelir esta mensagem e vai buscar aí uma igreja evangélica onde as pessoas irão massagear o seu ego, onde as pessoas irão passar a mão na sua cabeça e dizer que você é uma pessoa maravilhosa, vão dizer que você é uma pessoa importante para eles, não para o Senhor, né, mas para eles, e você vai aí enganando e sendo enganado a cada dia que passa. Você precisa de santificação, porque se você não for santo, você não verá o Senhor jamais. Pode ter certeza disso, amados. Cristo, ele nos libertou do pecado, mas nós somos chamados a sair do meio de tudo aquilo que pode nos contaminar. Temos que ser separados pelo Senhor, conforme diz a palavra de Deus. Quero ler aqui alguns versículos em 2 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 15. Olha que interessante esse texto aqui, preste atenção. 2 Coríntios, capítulo 6, do 15 ao 17. Olha o que a Bíblia diz. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Está vendo? Isso é uma vida separada, que significa viver uma vida
santa é você negar a si mesmo, é você tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Quando você tomar esta atitude, primeiro você tem que crer que você morreu com Cristo na cruz. Sabendo isto, Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então, nesse versículo aqui de Romanos 6,6, traz a informação de que eu morri com Cristo, que o meu velho homem, que é o corpo do pecado, foi aniquilado, destruído no corpo de Cristo na cruz. Agora Cristo pode habitar em mim, porque o meu pecado foi removido. Deus, o Pai, que é santo, pode vir habitar em mim, porque o meu pecado foi removido. O Espírito Santo de Deus, que me torna santo, vem habitar em mim, porque o meu pecado foi removido. Hoje, meus irmãos, nós estamos vendo que no cenário evangélico de nossos dias, não está havendo nenhuma preocupação com uma perversidade que se alastra por todos os cantos. A moralidade é um assunto relativo, ou seja, cada um faz aquilo que julga ser melhor para a sua carne. E apesar de a maldade estar se multiplicando, em nenhum momento os crentes estão tendo qualquer atitude de arrependimento. Isso é muito triste, porque não há restrições para os seus perversos desejos. Eles levam aí a vida numa boa, tudo é encarado como normal. Então, o que pode acontecer com eles está revelado em Provérbios capítulo 1, versículo 32, que diz assim, Provérbios 1, 32. Olha o que a Bíblia diz. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Está vendo? Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Quem são os loucos? São aqueles que rejeitam esta obra bendita que Cristo veio fazer para libertar-nos do pecado e nos dar uma nova vida, a vida de Cristo. Se não teme ao Senhor, não vai amá-lo, e por isso odeia Cristo e amam a morte. Quem não ama Cristo, por outro lado, ama a morte. Vamos dar uma olhada aqui em Provérbios capítulo 8. Vamos ler apenas um versículo, versículo 36, que diz assim, presta atenção. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Hoje em dia tem muitos pecadores e muitos crentes que odeiam a Cristo. Queridos, e quem odeia Cristo é maldito. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 16, verso 22, a Bíblia diz assim, olha, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Essa palavra anátema significa que são pessoas malditas, né? Estou lembrando aqui do povo de Israel, quando estava faltando comida, eles pediram comida e Deus mandou o maná do céu, que é uma figura de Cristo. Sabe o que eles disseram? Eles disseram que a alma deles abominava, odiava este pão vil. Então, eles eram o povo do Senhor, mas aquele pão era uma figura de Cristo. Hoje em dia, as pessoas não querem Cristo. Elas querem Deus, querem bênção, querem prosperidade, querem carro, querem casamento, querem que Deus melhore a família deles, querem que Deus melhore as suas vidas. Não é isso que Jesus Cristo veio fazer. Jesus Cristo veio derrubar a casa velha para fazer uma casa nova, porque a casa velha está cheia de cupim, está fétida, mal cheirosa, está bolorenta. Esta casa está prestes a cair. Logo, você que está me escutando vai morrer. E se você morresse hoje, você tem certeza de que já creu em seu novo nascimento em Cristo? Novo nascimento é uma troca de coração. É Deus na cruz em Cristo tirando o nosso coração de pedra, o nosso velho coração, e nos dando um novo coração pela ressurreição. Mas, queridos, o pecador ele está preso. O crente sem regeneração, ele está preso. Conforme diz Provérbios, capítulo 5, os versículos 22 e 23. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão,
e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura perdido cambaleia. Quantos e quantos crentes têm vivido uma vida presa pelo pecado, preso nas garras de um monstro que já foi morto, crucificado com Cristo lá naquela cruz. Irmãos, isso é muito sério. Isaías vai dizer que todos nós somos como imundo, e as nossas justiças como o trapo da imundícia, né? Então, hoje em dia, amados, nós percebemos que muitos crentes dentro das igrejas estão totalmente perdidos, sem ter a certeza, sem ter a convicção da sua salvação. E a palavra vai dizer, conforme nós já lemos aqui anteriormente, mas eu vou reiterar, vou ratificar, que sem santidade ninguém verá o Senhor, que é um assunto de Hebreus capítulo 12, versículo 14. Amados, todas as pessoas que já ouviram o Evangelho da Graça, essas pessoas sabem que com Cristo morremos, com Ele fomos sepultados, com Ele ressuscitamos e com Ele nos assentamos nos lugares celestiais. Mas preste bem atenção, que se esse fato ficar somente no campo das ideias, certamente você terá uma doutrina e não a vida de Cristo que nos santifica. E o Senhor é o Senhor quem nos santifica. Para de tentar se santificar. Deixa Cristo fazer essa obra de santificação na sua vida. Ele é aquele que nos santifica. Está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 11, que diz assim: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Presta atenção nesse texto, que ele é maravilhoso. Pois tanto o que santifica, quem nos santifica é o Senhor. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Então, se Ele me santifica, eu estou sendo santificado por Ele. E todos nós viemos de Deus. Agora Ele vai usar essa santificação pela palavra. A palavra de Deus, ela vai trabalhar em nós, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então ela vai operar em mim santificação. Jesus orou lá em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, ou nós somos um povo separado, um povo santo, ou então nós vamos cair naquele texto lá de Apocalipse 22, versículo 11. Guarde bem isto. Ou nós somos um povo que está no processo de santificação, ou então vamos cair naquele texto de Apocalipse 22, verso 11, que diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, agora o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Onde é que você está? Você é o injusto que está continuando fazendo justiça? O imundo que está sendo imundo ainda? Ou você foi justificado na cruz em Cristo? Porque Romanos 6,7 fala que porquanto quem morreu justificado está do pecado. Então, se você morreu com Cristo, você é santo e o santo continue a santificar. É tão simples a santificação, é uma vida entregue nas mãos do Senhor. Então Ele vai operar em nós essa maravilhosa santificação. Porque tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Queridos, presta atenção que sem a vida de Cristo em nós, não pode haver verdadeira santificação. E muitos não são santificados e se dizem crentes, mas contudo vivem uma vida vergonhosa, de péssimo testemunho. Por quê? Porque vivem mesclados com o mundo. Tudo isso porque eles têm o conhecimento da verdade, mas lhe falta a realidade, ou seja, a experiência da palavra. E Jesus tratou com esse tipo de gente. Lá em João capítulo 5, 39 e 40, Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida.
Tem muita gente aí que diz o seguinte: eu conheço a verdade, mas vou lhe dizer uma coisa: conhecer a verdade sem a realidade, essa aqui é a fé dos demônios. Porque quando você crê que há um só Deus, você faz muito bem. Até os demônios creem e estremecem. Mas o problema é, você quer vir a Cristo? Você tem tido um relacionamento pessoal com Cristo? Você já creu na sua morte com Cristo? Você já creu que morreu com Cristo? Se você não creu neste fato, você é simplesmente um crente indo para o inferno. Agora, se você creu na sua morte com Cristo, ressuscitou com Cristo, Cristo é a sua vida, o Pai já começou uma obra de santificação em sua vida e Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo com a sua resposta à verdade dele. Está percebendo aqui, amados? Esses que guardam a lei de Moisés aí não criam em Jesus, não criam nele. Porque se tivesse crido em Abraão na lei, eles teriam crido em Jesus, mas eles não criam. Por isso que a palavra de Deus é necessária que ela habite em nós ricamente, habite em nós de uma forma poderosa, para que então nós tenhamos uma fé genuína. A palavra de Deus habitando em nós significa que o próprio Cristo habita em nós. Ele é a verdade, Ele é o verbo que se fez carne. Então, Ele é a nossa vida. Por isso que Ele disse lá em João 6,63: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Por que é vida a palavra? Porque Ele é a vida e Ele é a própria palavra. Cristo, Ele é tudo. Então, amados, muitos conhecem as Escrituras, julgam ter na Bíblia a vida eterna, mas a Bíblia fala de Cristo e as pessoas não querem ir a Cristo para terdes vida. Hoje, nos púlpitos evangélicos, nem de Cristo se fala. Fala de Deus, Deus faz isso, Deus faz aquilo, vamos buscar a bênção de Deus, vamos ver o milagre de Deus. Mas lembre-se, ninguém vai ao Pai senão por Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele disse em João 14,6 que ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem que passar por Cristo, tem que morrer com Cristo, tem que ressuscitar com Cristo. Se essa não for a sua experiência, você está iludido, você está enganado, você é uma lata vazia. Por isso que o novo nascimento, a palavra a ser dirigida ao homem é crer. Simplesmente creia e será salvo. Na santificação, a mensagem deve ser vigia, ora e luta. Aquilo que Deus separou, não devemos misturar, nem mesmo confundir, meus queridos irmãos. Há uma imensa ignorância das Escrituras entre muitos e, consequentemente, a falta de uma fé sólida e bem firmada. Estão crendo aí, muitas vezes, naquilo que o pastor está dizendo. E tem muitos lobos vestidos de pastores que não pregam Cristo, não pregam a cruz, não pregam a ressurreição. Virou-se uma camada de evangélicos sem salvação. Evangélicos sem o evangelho da graça. Então, amados, nós vemos aí por toda parte um amor pela novidade. Milhares de pessoas estão se reunindo para ouvir uma voz e uma nova doutrina sem considerar por um momento sequer se o que estão ouvindo é a verdade. Há um anelo crescente por qualquer ensino sensacional e excitante que desperte as emoções. Agora, se não há vida crucificada, não poderá haver santidade. A santidade, ela é um dos atributos do Deus Todo-Poderoso. A santidade, ela tem origem no ser divino e eterno do Senhor Deus. Por isso que a Bíblia nos informa que Deus é absoluto em santidade. Na expressão lá do livro de Êxodo, no capítulo 15, versículo 11, Êxodo 15, 11, a Bíblia diz assim: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? O nosso Pai, Ele é glorificado em santidade. E Jesus, escrevendo ali o Sermão do Monte, capítulo 5, verso 8, que só podemos ver o Senhor se tivermos um coração puro, um coração santo.
Às vezes nós temos um conceito mental reprovável diante do Senhor sobre o que significa realmente santidade. Santidade é aquilo que Deus é. Viver em santidade é viver uma vida nos passos de Jesus. Viver em santidade significa viver uma vida guiada pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo. Talvez você que me escuta me diga o seguinte: não, pastor Cláudio, eu não gosto de estar no meio de pessoas santas, mas na vida futura, o que nós vamos encontrar lá? Olha, eu tenho preguiça de ler a Bíblia, mas se somos incapazes de se concentrar para ouvir o que Deus falou e fez em Cristo, o que queremos lá no céu? Qual é o nosso interesse? Escapar do inferno? Talvez você pense o seguinte: você quer que as pessoas procurem a santidade por medo? Não, não é o que eu quero não. Por favor, me escute com cuidado. Mas, às vezes, é necessário que nós sejamos alertados quanto a isso. Jesus, ele diz lá em Lucas 12, verso 4 e 5, ele diz o seguinte: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Porque hoje em dia as pessoas estão temendo muitas vezes o pastor. Tem tantos pastores não regenerados, tem tantos pastores que nunca experimentaram o seu novo nascimento em Cristo, estão aí pregando a Bíblia, vivendo aí de salário de igreja, entende? Mas, amados, Jesus falou o seguinte, que aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Mas aquele que prega o Evangelho, Evangelho é morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Evangelho é Cristo e a sua obra. Hoje em dia, em quantas pregações que você tem ouvido que Jesus morreu e que você morreu com ele e que Deus ressuscitou Jesus Cristo e que você foi ressuscitado com ele. Então, quando qualquer pregador, pastor, presbítero, bispo, apóstolo, hoje em dia tem aí uma bagunça de pessoas se denominando apóstolos, denominando missionários, denominando pastores, pastoras, não tem nem na Bíblia pastoras na Bíblia, e tem muitas pastoras aí, enganando o povo, não pregando o Evangelho, porque se não pregar a nossa morte com Cristo na cruz, a nossa ressurreição juntamente com Cristo, Paulo fala em Gálatas 1, de 6 a 10, que são pessoas anátemas, pessoas malditas. Quem são os malditos? Aqueles que não pregam o Evangelho da graça. Por isso que esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele está dizendo exatamente o que eles estão dizendo. Olha, tenho medo de levar uma vida mais ou menos, tenho medo de ir para o inferno. Agora, se vocês não conseguem fazer o que é bom por obediência, gratidão e amor a Deus, então faça pelo menos pelo medo. Somente aquele que está em Cristo e Cristo nele pode viver e vive uma vida santa e futuramente verá o Senhor. Amados, Deus nos chamou para viver uma eternidade em santidade. Mas esse processo começa aqui agora. Ele só se completará no céu, mas ele começa aqui. A ordem de Deus para eu e você é: sede santos, porque eu sou santo. Essa é a ordem de Deus para nós. Amados, você não consegue ver santidade em sua vida? Peça ao Senhor que opera a santidade na sua vida, mas primeiro você tem que crer que lá naquela cruz você foi atraído, crucificado, você foi morto, foi sepultado e ressuscitado juntamente com Cristo. Essa é a verdade da palavra de Deus. Por favor, considere a necessidade de santidade na sua vida, porque se não houver santidade aqui, não haverá felicidade futura, mas sim terror eterno. Você que me escuta, por favor, não engane a sua própria alma. A santidade, ela é absolutamente necessária, porque sem ela, vocês jamais verão o Senhor.
Não é absolutamente necessário que você seja importante ou rico neste mundo, mas é absolutamente necessário que você seja santo. Não é absolutamente necessário que você tenha saúde, força, amigos, liberdade, vida, mas é absolutamente necessário que você seja santo. Um homem poderá ver o Senhor sem que tenha prosperidade terrena, mas ele jamais verá o Senhor, a menos que seja santo. Um homem, ele pode ir ao céu para a felicidade, sem que tenha honras e glórias terrenas, mas jamais poderá ir para o céu para a felicidade sem santidade. Porque a palavra fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora, aquele que morreu com Cristo, que ressuscitou com Cristo, é um filho. E o verdadeiro Filho de Deus vive em santidade e justiça perante Deus todos os dias da sua vida aqui na terra. Porque ele vai voltar. Ele vai voltar. Queridos, mas eu quero concluir dizendo que a união com Cristo, que não produz qualquer efeito sobre o coração e a vida, não passa de uma união meramente formal e indigna diante de Deus. A fé que não envolve uma influência santificadora sobre o caráter da pessoa não é melhor que a fé dos demônios. Antes, é uma fé morta porque ela está sozinha. Não é dom de Deus. Não é a fé dos eleitos de Deus. Você que me escuta, você é crente ou você é santo? Há uma coisa muito clara ensinada a respeito da verdadeira eleição. Os homens e as mulheres eleitos, eles podem ser conhecidos e distinguidos por suas vidas santas. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Por isso que a santidade, ela é gradual, e se ela não aumentar, é porque ela não está viva. É porque no seu coração não habita o Senhor, mas habita tão somente uma ilusão, habita tão somente uma emoção. Você que me escuta nessa oportunidade, você é crente ou você é um santo? Por isso, analisa isto diante do Senhor. Você é crente ou você é um homem santo? Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Que Deus, na sua infinita graça, possa revelar esta verdade ao seu coração. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, obrigado, Pai, por esse tempo que passamos aqui, refletindo na Tua santa palavra. Nos dê, Pai, visão espiritual do Senhor Jesus Cristo. Nos dê espírito de sabedoria e de revelação para conhecê-lo plenamente. Abra os nossos olhos, abra o nosso coração para conhecermos plenamente a verdade de Cristo. E operas em nós, Pai, a santificação, porque cremos que estamos crucificados com Cristo e Cristo é a nossa vida. Em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que nos ouviram e revela mais e mais de Cristo aos seus corações. Não permita, Pai, que nenhuma dessas almas venha se perder, mas que todas sejam alcançadas pelo Senhor. E a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Queridos, eu quero convidar todos vocês para estar conosco todas as quartas-feiras, às 19h30 e também aos domingos, às 9h da manhã. Temos estudo da Palavra de Deus, temos escola dominical para as nossas crianças, temos professoras capacitadas e habilitadas e ungidas para instruir as nossas crianças no caminho. E também temos um culto de louvor e adoração aos domingos às 19h. Então você e toda a sua família estão convidados para estar conosco, para participar destes estudos da Palavra de Deus, destes louvores ao nosso Pai Celestial. Então venha você e toda a sua família, não perca mais tempo. Não foi por acaso que você ouviu essa mensagem. Deus já começou uma boa obra na sua vida e Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo, ok?
Para maiores informações, você pode ligar para o nosso telefone 3272-4801. Que Deus te abençoe e que Deus revele esta verdade ao seu coração. Um bom dia para todos vocês, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9 e às 19 horas. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus e alcançamos misericórdia do Senhor. Agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa, povo de Deus. Agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus e alcançamos misericórdia do Senhor. Agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa, povo de Deus. Agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa. Comprados por preço, um alto preço pago por Jesus.
amado